Nosso bate-papo de hoje, qual é o nosso tema de hoje, para que eu converse com vocês e traga uma informação que faça sentido e que faça você aí ter um melhor desempenho dentro da programação que a gente tem até chegar na imersão Domine Seus Pinos. Eu não sei se todos vocês já estão absolutamente cientes disto ou não, mas nós estamos numa jornada preparatória para a imersão Domine Seus Pinos. Esta imersão ela vai acontecer no final do mês. É gratuito, é tudo online, é gratuito. E nós vamos fazer uma programação de agora em diante. Começamos a partir de hoje pela manhã e vamos ter uma programação bem extensa com vários temas interessantes, mesclando consultorias personalizadas aos meus alunos e algum de vocês que eventualmente se candidate e tenha um bom resultado e o interesse de participar pela manhã. Esse é um projeto que a gente chama de projeto 648. O projeto 648 ele é uma consultoria. Você vai manifestar as suas dúvidas e eu vou conversar com você. É uma pessoa participando comigo todos os dias de segunda a sexta, às 6h48. Se você não participou de hoje, foi fantástico a conversa com a Maria Tereza Henrique. E nós conversamos, por exemplo, de indicações de pinos para molares, para pré-molares, para dentes posteriores, né? Ela mostrou um caso que ela manifestou uma dúvida e daí nós conversamos sobre esse caso, na tentativa de solucionar os problemas e a gente chegar num denominador comum. Bom, à noite é diferente. À noite é uma aula, cada dia um tema diferente. Nós vamos ter temas de se o pino fraturou, o que você faz. Tem vários hands-on. Eu vou fazer demonstrações para vocês. Será que você está usando o cimento correto? Será que você está usando um cimento que às vezes o mecanismo de uso desse cimento poderia ser muito melhor daquele que é do jeito que você está usando, porque tem instruções do fabricante que não são as melhores, Já coloquei isso várias vezes aqui para vocês e a gente fica agoniado com isso, né? Eu vejo, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto demais. Às vezes você pega um material, lê as instruções, porque a gente que aprende em qualquer aula que você assista, a primeira coisa que você aprende é o seguinte: poxa, eu tenho que ver as instruções do fabricante, né? Se eu souber as instruções de como se usa aquilo, maravilha. Aí na hora que você pega as instruções e vê um troço que não tem nada a ver com o que você deveria fazer, é super frustrante. Então esse é um ponto importante para a gente analisar e entender que o desenvolvimento científico está muito além do que aquilo que às vezes o fabricante, talvez por receio, talvez por não acompanhar perfeitamente, esteja atento. Então, nós vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre materiais, vamos conversar sobre princípios de uso dos pinos, diagnóstico, quando, como, por que você usa, até a gente chegar nas 3 super aulas da imersão, aonde aí, dentro dessas aulas, eu quero mostrar para você, aumentar ainda essa discussão de hoje, para você entender alguns erros importantes conceituais que nós temos na oportunidade de uso dos pinos. E além desses erros conceituais, nós ainda vamos progredir para depois você entender que é possível você resolver isso. E por que é possível você resolver isso e como? Então são 3 aulas gigantes para a gente fazer esse fechamento com chave de ouro. Daqui até lá, nós vamos ter várias lives, várias aulas em que cada aula que nós temos, cada aula dessa vai ser gerado um PDF. Só que esse PDF tem uma senha. E aí você precisa participar da aula. Porque se você não participar e essas aulas ficam disponíveis para vocês apenas 24 horas, depois a aula sai do ar, você perde o PDF, perde a senha, perde tudo.
a imagem está de lado. Eu coloquei de lado mesmo. Eu vou gravar de lado para eu conseguir mostrar ali para você. Gira aí o seu celular, tá? É porque você chegou atrasado, viu, doutor Marcelo? Tem que ficar de lado mesmo. Eu giro o celular porque nós estamos transmitindo para 3 canais diferentes, cada um é com um formato diferente. Se eu girar aqui, a tela fica legal para todos, tá? Então tem que ficar assim mesmo. Então, a primeira coisa, a primeira atividade que cada um de vocês que está aqui tem é vir aqui, ó, no aviãozinho, clicar aí e chamar 2, 3, 4, 5 amigos seus. Clica lá, chama as pessoas para participarem. Quanto mais gente participar, melhor, porque nós vamos formando uma comunidade forte de pessoas que têm interesse em participar, em crescer e ter bons fluidos, né? Bons pensamentos, bons sentimentos para a gente crescer nesse entendimento. Hoje a nossa conversa é: quais são as principais causas de falhas em pinos e o que você tem que fazer para não cometer? Então, olha só. As principais causas de falhas em pinos e o que você precisa fazer para não cometer esses erros. Veja bem, eu vou projetar aqui para você ir entendendo essa coisa. Vou mostrar alguns casos, algumas coisas para você ver aonde mora esse problema. Mas eu quero primeiro começar compartilhando uma história que, apesar de não ser muito feliz, mas é uma história que aconteceu com a colega. Então, olha só. Essa colega me enviou esse print aqui, onde a gente vê o paciente se comunicando com ela. E isso é super triste, né? Quando a gente recebe essa comunicação com o paciente. Vejam, ó, às 12h59. Minha próstata está soltando, deve cair logo. Boa tarde, fulano, tudo bem? Vou ver um horário para você. Mais ou menos quase 1 hora depois, ó. À tarde, 15 horas da tarde, já caiu com o pino. Caiu o pino e a coroa está grudada no pino ou solta? Ó, sim, está grudada no pino. E no dente, tá meio ali no dente, né? Ah, então soltou o pino. Sim. O que significa então? Este paciente aqui, participa agora disso que os estudos mostram pra gente como uma taxa de falha anual de pinos. Rodrigo, da onde você tirou isso? Tirei daqui, ó. Vocês estão vendo, essa aqui é uma pasta onde eu coloco grande parte dos artigos relacionados com pinos que eu leio e sempre eu vou populando isso aqui a mais, né? Então, alguns desses artigos, na verdade, eles falam sobre esse tema. Aqui tem um deles, ó, esse é um artigo do Michael Naumann de 2012 que fala sobre sobrevivência em 10 anos dos pinos. O que se observou, o que aconteceu. Se eu ampliar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Tá vendo que eu fui econômico naquela fala minha lá, ó. Existe uma taxa de falha que vai de 4,6%, mas que pode chegar a 16,1% ao ano. Olha só, taxa de falha anual. Taxa de falha anual. Então, por que você precisa ficar atento a isso? Você imagina o seguinte, se você fizer a prospecção disso ao longo dos próximos, vamos colocar 5 anos. Embora o seu paciente, se você falar que o tratamento que você fez dura 5 anos, não agrada a ele, né? Normalmente, quando a gente fala uma coisa assim relacionando com 10 anos, aí você torna aquele assunto mais atraente, né? Não significa, gente, que vai ter que durar isso, mas é possível, né? É igual você falar de durabilidade de restauração de resina. Poxa, tem paciente que cuida muito bem, tem paciente que não está nem aí. Então esse é um dos fatores que leva a durar mais ou menos, e essas coisas vão se estender também para a parte dos pinos. Só que a taxa de falha anual, quando você pensa em pinos, ela é muito maior do que qualquer tipo de restauração. Muito maior. Principalmente porque este é um assunto
aonde houve muito desenvolvimento atual e grande parte de nós não acompanhou esse desenvolvimento. Por que eu digo isso para vocês? Porque o estudo Pinos tem mais de 16 anos. Tem mais de 16 anos que eu desenvolvo um material para compor uma resina indicada para você construir clinicamente um pino de fibra. Ó, tá reconectando aqui. Tá. Gente, algum problema de conexão? Pronto, reconectou. Tem mais de 10 anos que eu estudo isso e ainda não chega. Mais de 10, é óbvio, né? Mais de 16 anos que eu estudo isso e ainda não chegamos num parâmetro onde eu olho e falo assim: caraca, agora esse aqui é violento. O que a gente já tem hoje é melhor do que tudo que existe. Mas ainda não sentimos confiança para ter algo que você saiba, puxa, agora é um monstro. Então presta atenção nisso, porque dá para você fazer e ter casos que durem muitos anos. Eu, Rodrigo, meu recorde, um caso de agora completa 19, ano passado eram 18 anos. 19 anos de um pino de fibra, 19 anos. E isso alguns colegas têm acompanhado e têm percebido que é possível também. Agora, em 19 anos, a evolução que nós temos nos métodos de adesão, nos pinos de fibra, no entendimento do que você faz para aquilo ficar mais aderido, é infinito o tanto que a gente teve de desenvolvimento. É muita coisa. Por exemplo, o que nós vamos conversar numa das próximas lives nossas lá adiante, o que nós vamos conversar sobre cimentação, sobre a técnica, o processo, como que você insere, olha isso. O método de você inserir o cimento dentro do canal é responsável muito mais do que o próprio cimento que você usa. Muitas vezes, se a gente tiver, lógico que ninguém quer trabalhar com cimento ruim, né? É óbvio que não. Mas se você tem um cimento ruim e insere ele direito, é melhor do que você ter um cimento excepcional e inserir ele errado. Nos pinos, para você ver o tanto que essas questões são importantes. E daí, na hora que você pega todo aquele apanhado de estudos que eu mostrei para vocês, cada um tem um método diferente. Por isso que é difícil a gente transportar a possibilidade de alta durabilidade, reduzindo a taxa de falha que os estudos nos mostram, porque os estudos se utilizam de um determinado padrão, de uma determinada técnica, senão não pode ser um estudo. E aí a gente não consegue ter um acompanhamento de coisas tão novas. Por exemplo, como que eu vou falar para você de longevidade disso que eu acabei de dizer, se o primeiro estudo que fala desse método de inserção diferenciado é de 2019? Então, de 2019 para cá tem 2 anos. Então, se a gente tem casos que duraram muito tempo, mesmo tendo sido feitos de maneira ruim, imagina se a gente fizer isso da maneira correta. Por isso que é possível, sim, você fazer, assim como inúmeros dos alunos meus do PhD Pinos têm mostrado cada vez mais, pinos muito mais rápidos. Inclusive, nós vamos mostrar uma situação clínica do Dr. Gustavo para vocês. Muito mais rápido, pelo menos 2 vezes mais rápido, sem fratura, sem soltar. Então, o problema começa aqui. Alta taxa de falha anual. E aí eu vou destacar esse indivíduo aqui para você, ó, como o líder dos problemas com pinos. Lesão periapical. A lesão periapical corresponde, em vários estudos, a mais de 50%. Então, quase que a metade dos problemas reside aqui. Depois nós temos mais ou menos dividido aqui fratura, só que a fratura se ramifica em 2 pontos. Você pode ter a fratura do pino e você pode ter a fratura do dente.
tá? Então, depois nós vamos ter esses dois aqui trabalhando em conjunto dentro dos aspectos de falhas. Na hora que você observar isso aqui, você entende o que é que causa o problema. Então não adianta só eu falar para você como resolver, como cimentar, como escolher o pino. Não adianta se você não entende o que causa o problema, porque se você entendeu isso aqui, aí sim você vai ver que a seleção do pino é importante para não provocar uma fratura, que a cimentação é importante para você não soltar, que a indicação correta do pino é importante para não fraturar e não soltar, que o preparo do canal pode levar você a desrespeitar alguma questão endodôntica e ter ou não uma lesão periapical. Então, uma série de questões que estão ligadas a esse ponto. Então, vamos lá, ó. Vamos evoluir nosso pensamento aqui, então. Vejam, essa daqui é uma questão, um caso clínico, esse aqui, ó. Este caso clínico aqui, tá? Este caso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é meu, esse é de outros colegas. Agora, vamos observar isso aqui, o que a gente está enxergando de problema. Primeiro, um pino instalado em um paciente com uma grande lesão periapical. É pedir para o erro acontecer. A gente acha que essas coisas não acontecem. Eu regularmente recebo casos assim, ó, fotos de pessoas que me mandam isso aqui pelo direct do Instagram. Olha esse outro caso. Gente, pino metálico não é ruim. Só que você tem muitos requisitos para usar ele e dar certo. E isso aqui é inconcebível. Você desobturou um tanto e não preencheu. Então isso aqui, ó, é uma residência, né? Uma mansão para bactérias e para desenvolvimento de problemas aí. Então isso aqui vai se refletir em lesões depois, em possibilidade de fratura nesses locais, né? Então não funciona. E aqui, vejam esse caso aqui da época que eu mudei para Londrina. Eu trabalhava numa clínica e era professor também lá na Estadual de Londrina. E vejam que nessa clínica onde eu trabalhava, gente, vou lembrar uma coisa aqui para vocês, histórico. A gente começa a trabalhar ralando, né? Ninguém, ou seja, é muito difícil, a não ser que você nasceu em berço de ouro. Mas eu sempre tive que ralar muito para conseguir as minhas coisas, né? Não sei se é o caso aí, imagino que seja o caso de grande parte de nós, não é verdade? Então vejam que nessa clínica onde eu trabalhava, eu era meio que, digamos que era o pedreiro da coisa, né? Olha isso aqui que você tem que fazer, faz. Beleza. Aí recebi essa situação clínica aí que era para eu registrar a oclusão nesse coping aí e moldar, fazer a remontagem. Agora você imagina na hora que eu olhei aquilo ali, falei, meu Deus do céu, olha só o que estão me mandando fazer. E aí o dente estava perdido, né? Não tinha cabimento mexer naquilo ali, uma bruta de uma lesão ali supurando e tudo mais, então não fazia sentido nenhum. Então vejam que se você não tem o devido cuidado no momento de você tratar a endo, não, eu detesto endo, tá? Eu não sou o cara da endo. Na endodontia eu fiz, depois que eu me formei, sabe quantas endodontias eu fiz? Duas. Deixa eu ver aqui. Não fiz uma. Na minha mãe. E sabe o que eu fiz? Trepanei. Na minha mãe. Agora você imagina. O terror. Não é verdade? Aí eu falei, Jesus Cristo, isso não é pra mim. E agora eu sou doido, alucinado por pinos. Ah, mas aí você não tem medo de trepanar? Não, sabe por quê? Porque existe uma técnica correta, assim como na endo. Só que a endo me afastou. Né? A endo eu fiquei com medo. Eu falei, não, eu vou pra dentista, eu gosto de fazer as coisas bonitinhas por fora, todo mundo vê. Então vou mexer com endo não. Mas olha só, o tanto que a endo me puxou, falou assim, não, você não vai fazer endo, mas você vai fazer pino. Você vai estudar esse negócio. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, estudar e trazer informações para vocês. Mais de 80% das pessoas
Quem tá aí, ó? Quem tá aí em todas as redes que tá me assistindo, põe um comentário aí, por favor. Quem aqui já fez um curso de pinos? Quem já fez um curso de pinos? Coloque aí, eu quero saber. Ou quem não fez? Quem não fez um curso de pinos? Põe aí. Vamos ver quem não fez. Pode ir anotando aí, ó. Tô vendo vocês tudo aí, ó. Pode ir marcando. Quero ver. Quem não fez? Quem não fez? Quem nunca fez curso de pino? Deixa eu ver ali, ó. Ó, o pessoal já tá movimentando lá no YouTube, ó. Ó, Amanda Ferro, nunca fiz. Ó, Tata Guiandes, nunca fiz. Luísa, ó, Tabata, nunca. Lívia, olha só, Andréia. Vocês estão vendo o tanto de gente? Olha só que interessante. Laura, olha lá, Golden Clinic, Jackson, Marcelo, um tanto de gente que nunca fez. Olha só que poderoso que é isso. Poderoso por duas coisas. Primeira coisa que você tem que saber, se tem muita gente que nunca estudou isso, você tem uma chance de uma fatia de mercado violenta. A primeira coisa é essa. Olha lá, Camila, um monte de gente. A Adriana fez, a Adriana é aluna do PhD Pinos, tá lá, ó. Mas vejam aí, o tanto de gente, a proporção. Sabe qual é a proporção que eu já fiz essa pesquisa com quase 2.500 e poucas pessoas? Sabe qual é a proporção? 85% das pessoas nunca fizeram curso de pinos. 85%. Então isso, primeiro, te traz uma fatia do mercado violenta. Segundo, mostra pra gente que as pessoas não sabem. Às vezes elas estão fazendo sem saber. E por isso que trepando, e por isso que solta, e por isso que dá esse monte de problema. Então vamos ver lá a solução. Nós já vimos o problema, agora nós vamos ver a solução. Olha lá. Para você evitar as lesões periapicais. Então, primeira coisa, sempre deixa um selamento apical de 3 a 5 milímetros. 3 é o mínimo, 5 é o ideal. Ah, se a minha raiz for curva, se a minha raiz for curta, se é dilacerado, isso aí nós vamos conversar depois com vocês, porque muitas vezes uma raiz está curvinha, aí você não tem o comprimento ideal para você colocar pino, como que você tem que pensar, que estratégias que você usa, isso aí nós vamos conversar lá para frente, tá? Aqui eu quero que você se atenha a essa turminha aqui, ó. Faça um selamento ideal, bacana, perfeitinho, tá bom? Então vamos lá. Cuidados endodônticos, isolamento no preparo, tá? As pessoas acham que o isolamento ele deve ser feito só no momento da endo. Negativo, no preparo também. Por quê? Porque senão você contamina. Aí você contamina e fecha. Aí aonde fica a contaminação? Lá embaixo. Então, na hora de você fazer o preparo intracanal, não é? Eu vejo isso demais da conta. Vou fazer o preparo intracanal, vou moldar com Duralay, por exemplo, para fazer ou um pino de fibra Cadicam, ou então, ao invés de fazer um pino de fibra Cadicam, vou fazer um núcleo metálico fundido. Não é verdade? Vou fazer qualquer um dos dois. E aí, nesse momento, a pessoa faz inundado. O que você acha que está acontecendo? Contaminando. E se tem essa contaminação e depois você cimenta, eu coloco um provisório e tal, aí o hidróxido de cálcio vai matar aquela turma toda. Será? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aí depois abre de novo e vira aquela zona ali, aí, poxa, você está pedindo para a coisa dar errado. Para qualquer endodontista que você fizer este questionamento, ele vai ficar desesperado. Ele vai falar assim, nossa senhora, tem que fazer com isolamento absoluto, senão você prejudica toda a cadeia séptica que eu tive cuidado até agora. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Gente, vamos lá, ó. Vamos clicar no aviãozinho. O PDF, vou lembrar de novo, o PDF dessa aula,
Eu vou divulgar a senha para vocês no final. Ah, e aonde eu pego o PDF? Aonde você pega o PDF? Primeira coisa, na hora que acabar a aula aqui, quem não tiver inscrito, vai clicar lá na minha biografia e faz a sua inscrição na imersão. É de graça, não tem custo nenhum. Faz a sua inscrição na imersão no final. E além de você fazer a inscrição, na hora que você faz a inscrição, você tem a opção de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem uma punhada de grupo lá disponível. Faz a sua inscrição, entra no grupo e aí lá você vai receber isso. Nós vamos mandar ainda para o designer, o pessoal vai ajeitar lá direitinho, vai fazer tudo bacana. E aí depois que tiver tudo prontinho, provavelmente amanhã, no máximo alguns dias, aí esse PDF chega para você. E aí vai estar lá, PDF aula 1. Só que tem uma senha. Qual é a senha? É a daqui. É dessa aula. E essa aula fica disponível só 24 horas. Então precisa participar, porque nós vamos fazer um conteúdo monstruoso para vocês. Eu estou planejando isso aqui que nós estamos fazendo desde dezembro, para trazer um negócio que você vai falar assim: Jesus amado, agora eu tenho coragem de fazer pino bem feito. Então, não perca tempo, vai lá, clica aí ó, no aviãozinho, chama o seu amigo, quem está aí no Instagram, chama o seu amigo para participar com a gente, marca aí ó, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas para vir, chama lá. A senha eu ainda não falei, viu, Lili Piva, ainda não falei, no final que eu vou falar. Porque se não falar a senha agora, você vai embora. E eu não quero que você vá embora, não. Tem coisa demais para você aprender aqui ainda. Então clica aí, chama o seu amigo. Quem tiver no YouTube, marca as pessoas. Quem tiver no Facebook, marca, chama todo mundo. Vamos aumentar o tanto de gente aqui, porque é informação de qualidade importante que vai fazer diferença para todos nós. Vamos lá, ó. Então, os cuidados de asepsia fundamentais. A sua cimentação, ela tem que promover um vedamento perfeito. Um vedamento perfeito em todas as porções. Não pode ficar bolha. Eu vou te ensinar como fazer isso para não dar bolha. Selamento provisório, se você vai tratar de uma seção para outra. E está auxiliado por um raio-x. Gente, a gente fala isso, parece que é óbvio. Mas eu vejo inúmeras pessoas fazendo pinos sem ter nem radiografia daquele elemento. Então você está pedindo para dar errado. Tá certo? A próxima questão. Fraturas. Então vamos lá, olha aqui, ó. Isso aqui eu não sei se você está percebendo, eu vou aumentar aqui para você ver, ó. Eu vou comentar esse caso aqui dentro da imersão. Mas eu quero que você observe isso aqui, ó. Essa aqui é uma linha de fratura, ó. Essa aqui é outra linha de fratura, ó. Olha aqui, ó. Essa daqui dá até pra a gente ver ela caminhando aqui pra dentro, ó. O que existia aqui? Poxa, esse dente tem um remanescente legal, não tá ruim, mas aqui dentro existia um núcleo metálico que pode provocar problemas a depender de algumas situações, de alguns critérios. Se você não estuda isso direito, não faz ele da maneira correta, por exemplo, ó, eu vou pular uns slides aqui para mostrar para você. Olha só, olha essa proporção coroa, olha a proporção coroa-pino. Olha, se eu medir aqui, vou pegar uma... Ó, se eu medir aqui com a tampinha, ó. Olha só, dá quase que uma tampinha da caneta para uma tampinha. Tá uma proporção de 1 para 1. Sendo que aonde você tem a estaca dentro de alguma coisa para se reter, isso aqui tem que ser mais comprido do que o que está de fora. Senão o braço de alavanca mecanicamente é desfavorável para quem não tem adesão. Por isso que uma das consequências disso daqui pode ser soltar, ou então pode ser, infelizmente, fratura. Olha lá essa fratura.
Agora, não significa que os pinos de fibra não estão sujeitos a fratura também, como nós estamos vendo nesse caso, é um dos casos que eu também vou comentar com vocês. Agora, vejam aqui que esta fratura ainda é recuperável. Esta raiz fraturada para dentro e essa daqui fraturada para dentro, infelizmente, não é recuperável. Quantos de vocês já observaram casos de núcleos metálicos que levam a estes tipos de problemas? Este caso aqui é um caso do Dr. Rafael Calil, que é aluno da primeira turma, a primeira turma do PhD Pinos. E olha lá, eu só não vou afirmar com certeza, mas é quase certeza, esse é um caso da sogra dele. Olha que coisa de louco. As sogras não merecem isso não, viu? Você que tá aí com o diabinho no corpo aí pensando isso, né? Você não pensa não. Então olha só, olha esse tipo de fratura. Olha lá. Por que isso aconteceu? Olha o tamanhozinho do pino. Olha esse outro invadindo ali, cortando aquela raiz, ó, que já foi pro brejo ali, ó. Essa raiz quebrou e a outra tá ali trincada, ó. Ó, uma tava trincada e a outra partiu no meio e foi embora, ó. Quebrou, já era. Perdeu o elemento. Na maior parte, olha só, esse paciente aqui, ó. Esse paciente aqui, sabe como que ele quebrou isso aqui? Ele caiu da altura do corpo dele e bateu a boca no chão. Se esse elemento fosse restaurado com um núcleo metálico, esse dente tinha ido para o espaço. Por quê? Porque a biomecânica é totalmente diferente de um pino de fibra para um núcleo metálico. A cimentação é totalmente diferente. Então, quando a gente faz a análise aqui, ó, quando a gente faz a análise aqui, ó, das fraturas, quais são os critérios importantes, então, que você precisa prestar atenção para que isso ocorra menos? E se ocorrer menos fraturas, se ocorrer menos problemas periapicais, se ocorrer menos solturas, que nós vamos ver daqui a pouco, ó, se soltar menos, o que você vai fazer? Você vai achatar isso aqui, ó. Você vai esmagar essa taxa de falha anual, de modo que os seus pinos sejam feitos mais rápidos, não fraturem nem soltem e durem muito mais. Então esse é o nosso objetivo aí. Então o que você tem que prestar atenção para não fraturar? Primeira coisa, falei isso aqui hoje, ó, na live de manhã, 6h48. Se você não participou, amanhã tem de novo. Projeto 648. Respondo a sua dúvida, você participa comigo. Desgaste menos. Desgaste menos. Toda vez que você desgasta menos, você gera um conjunto restaurado adesivamente mais resistente. Então, agora não adianta desgastar menos e não usar adesão. Então tem que desgastar menos e usar adesão. Mas não adianta desgastar menos e usar adesão de maneira incorreta. De maneira incorreta. Olha só. Por exemplo, vou colocar um dado aqui importante para você pensar. Vamos supor que você tem um pino que não se adapta àquela raiz. Você tem lá uma determinada raiz, vou fazer um desenho aqui para você entender. Vou te mostrar aí, ó. Você tem um pino aqui, ó. Você tem um pino dentro de um canal, só que existe um espaço muito grande aqui. Você pegou o pino maior que existia e ainda existe esse espaço. A primeira coisa que você pensa é em reembasar esse pino para ele ficar super adaptado. Beleza, show de bola. Só que eu vou piorar o problema. Vou piorar. Deixa eu pintar aqui que você vai entender isso. Ó. Agora vamos supor que não é incomum que esse paciente do seu pino ele teve
Alguma coisa qualquer que seja que levou a um desgaste interno aqui, ó. Vamos supor que foi um processo carioso num pino antigo, ou você, ao remover aquele pino metálico, acabou desgastando sem querer, mas tem um certo desgaste interno. Tem alguns, digamos bolsões, compreendeu? Então, alguns pequenos desgastes internos, ó, aqui dentro. E aí, beleza. O que você vai fazer agora? Reembasar o pino? Se você reembasar o pino, a resina entra dentro desse buraco aqui. Ah, então eu vou desgastar até eu chegar aqui. A parede fica fina. Aí a parede ficou fina, já era. Por quê? Porque aí você não obedeceu aquele critério. Lembra ali que eu coloquei para você? Para evitar fraturas. Primeira coisa, eu tenho que desgastar menos e usar adesão. Puxa, desgastar menos e usar adesão. Vamos pensar. Desgastar menos e usar adesão. O que eu poderia fazer? Ilumina, Senhor, ilumina. Vamos. Como que vai iluminar? Ó, clicando no aviãozinho, chamando o povo. Clica. Chama 200 pessoas. Clica aí, chama seu feed inteirinho. Chama todo mundo. Por quê? Porque agora vai ter uma informação violenta demais. Sabe o que você faz? Reembasa a raiz. Como que eu faço isso, Rodrigo? Eu vou te ensinar. Tem uma das aulas que é sobre isso. Vou te ensinar como faz isso. Nossa, mas eu nunca ouvi falar. Nunca mesmo, porque isso é de 2018 para cá. Entendeu? É coisa nova. Não existia, não. Ah, mas eu já fiz. Então você fez na raça, mas nunca foi publicado. Tem um primeiro artigo que são de brasileiros lá da Universidade Federal do Pernambuco que publicaram isso na Operative Dentistry. Então você vai reembasar. Maravilha, mas aonde você quer chegar, Rodrigo? Quero chegar no fato do seguinte. Você reembasou a raiz, tá certo? Então vamos pintar aqui, ó. Vou pintar. Você reembasou a raiz. Beleza. Já vou te mostrar aí, ó. Cuidado com a ansiedade. Você reembasou a raiz. Agora, responde para mim o seguinte. O seu pino vai ser cimentado, vamos falar assim, contra quem? Contra quem que o seu pino vai querer aderir? Agora ele não está aderindo nas paredes do canal. Ele não está aderindo em dentina. Ele está aderindo em resina que foi colocada ali dentro. Se ele está aderindo em resina que foi colocada ali dentro, sabia, Matheus, que o ideal nessa situação não é um cimento autoadesivo? Que eu defendo tudo quanto é bandeira para você utilizar nas cimentações dos pinos, porque você reduz de 12, 13, 14 passos clínicos para 2. Ou seja, é muito mais fácil. E se você tem um bom cimento, fantástico. Só que nessa situação não presta. Sabe por quê? Quem sabe por quê? Fala aí se vocês sabem por quê. Vamos lá. Cadê o povo participando? Eu tô olhando aqui no computador também, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ver, ó. Manda no Telegram também, professor. Fiz o primeiro, a Maria Tereza. Tá lá, ó. Por quê? Não, porque dentro da raiz tem resina, eu já falei, Eliseu. Eliseu, tá dando mandrake, rapaz. Eu quero saber por que dentro do canal tem resina. Por que eu não posso usar então um cimento autoadesivo, uai? Não é que eu não posso, é que é pior. Se você não entende disso, você vai dar zebra. Eliseu, não aliso não, ó. Sem adesão em dentina. É sem adesão em dentina. Mas você tá falando a consequência, eu quero saber a causa. Se você não entender a causa, você tem que decorar. E se você tem que decorar, você não vai estar aqui para aprender comigo. Eu preciso que você aprenda. Porque se você não aprender, depois, como é que faz?
A não ser que você esteja lá no PhD Pinos. Aí você faz assim e eu te dou a mão. Mas eu quero que você aprenda aqui, uai. Ó, porque você precisa... Opa, parece que alguém respondeu ali. Porque você precisa de condicionar a resina como se fosse esmalte. Não. Porque o cimento autoadesivo se liga quimicamente com o cálcio. Aí, ó, tá vendo o Eliseu? Na hora que aperta, ele responde, ó. Se tiver resina, não terá cálcio disponível para adesão. Aí, tá vendo? Sabe por que o Eliseu sabe? Porque o cimento autoadesivo precisa de ligação, que é o Adriano. Sabe por que eles sabem? Gente, vocês me deixam orgulhoso demais. Aí o professor quase chora. Porque eles são do PhD Pinos. Essa comunidade espetacular. Se você tem um cimento autoadesivo e ele não tem aonde ele se unir em dente, sabe o que acontece? Ele não se neutraliza. Clica aí no aviãozinho para essa mensagem chegar para o povo. Ele não se neutraliza. Se ele não neutraliza, o que significa? Ele fica acídico e todo produto acídico absorve água e com o tempo a adesão destrói e o seu pino solta. E se ele está solto ali dentro, ou ele escapole, ou então, o pior de tudo, ele começa a bambear lá dentro. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui. O que acontece? Ó, o nome escrito ali, ó. Fratura. Então você precisa entender dessas questões todas, senão vai dar zebra. Indicação correta. Eu coloquei 4 fatores aqui, mas você vai visitar aí, depois de sair daqui, você vai procurar lá no meu feed. Tem 5 fatores importantes para a indicação correta de pinos. É oclusão, é retenção, é excedente anterior ou posterior, é o trabalho final que você vai fazer, é o uso do processo adesivo, tá certo? Então você tem que analisar. São 5 fatores, aumentei, né? E olha aqui, ó, cimentação sem bolhas, ajuste oclusal. Gente, ajuste oclusal é fundamental até para o pino. Porque se você não tem um ajuste bem feito, o problema é gigante. Lembra daqui que eu mostrei para vocês esse punhado de artigos científicos aqui, ó? E que cada vez eu estou populando mais isso aqui com coisas novas, trazendo informações para vocês. Muitos, não é um, mas muitos desses artigos que estão aqui trazem a informação de que se você não tem uma oclusão correta, não adianta, o seu pino pode ser da NASA, ele vai quebrar. Ele vai quebrar ele ou vai quebrar a raiz. Tá? Então tem que ajustar a oclusão direitinho. Restauração final, bem feita, lisa, acabada. E acompanhamento, né? O paciente não pode sumir, não. Os pacientes gostam de desaparecer. Bora, a gente já viu isso aqui de soltar. Vamos lá. Como eu resolvo para essa coisa não soltar? Primeiro ponto. Eu preciso obedecer quais são os requisitos para metal e para fibra. Eu vou dizer a você o seguinte. Lembra, ó, vou até virar para mim aqui. Lembra daquela máxima que a gente tinha, ainda tem, né, pro amálgama? O amálgama, quando feito numa condição ruim, ele até dá certo. Ele pode até dar certo. Se ele for feito numa condição legal, beleza. É óbvio que ele vai dar certo. A resina não. A resina não. A resina precisa ser feita com toda a meticulosidade do processo. Sabe o que acontece com o pino? Sabe o que acontece nos pinos? É o inverso. É o inverso. Por quê? Porque o pino de fibra de vidro, é óbvio, gente, que você precisa ter os cuidados adesivos para você fazer ele. É óbvio. Mas eu quero que você saiba o seguinte. Se você for fazer um núcleo metálico fundido, ele precisa... resina não leva desaforo. Agora, um núcleo metálico fundido também não leva desaforo. Porque ele precisa ter comprimento, ele precisa ter espessura, ele precisa ter
uma quantidade inserida dentro da raiz envolta por osso, ele é desfavorável numa situação onde você tem paciente periodontal com perda óssea. Então tem um monte de detalhinhos que na verdade vão fazer o núcleo metálico fundido não é ser ruim. Não é ser ruim. É necessitar de requisitos que às vezes inviabilizam ele ser utilizado em outros tipos de casos e que as pessoas usam e por isso gera problema. Então tem que estar atento a isso. Vamos voltar lá, ó. Então, está atento aos requisitos. Está atento à limpeza intracanal. Nós vamos fazer uma live retomando esse assunto. Tem coisa nova, legal, que eu não comentei com vocês nas últimas imersões que a gente já fez o ano passado. Tem informações novas, eu vou trazer isso aqui para vocês. Ó, tem coisa bem bacana para a gente saber aqui. Como é que você faz limpeza do canal, por que isso é importante, como é que eu limpo se eu fiz a endo agora e vou fazer o processo, ou se eu instalei um provisório e depois vou fazer o processo do pino. Tem estratégias diferentes que a gente precisa saber lidar, porque isso aqui influencia no seu processo de cimentação. A composição do seu pino é primordial. Não é só se ele é de metal ou de fibra, mas ele é de fibra, de que tipo de fibra, de que tipo de resina que tem unindo essa fibra. Importante, senão eu não sei como tratar, senão eu não sei como cimentar e que cimentos utilizar. Tá certo? Ó, doutora Neirimar, seja bem-vinda, querida, tá boa? Então tudo isso fundamental, senão você vai levar os seus pinos a soltarem. Então, gente, no final das contas, o que eu quero que você pense? Muitas vezes nós desconhecemos o erro. Ou você tem a certeza que vai acertar e isso te faz errar. São muitos detalhes técnicos. Toma cuidado com essa, na verdade não é esse bem o termo, mas é quase que uma soberba, né? Então, será que você acertou? Ou será que você fez o melhor que podia ser feito? Será? Muitas vezes você pode ter acertado, você não errou não, mas isso é o melhor que você podia ter feito? Por quê? Porque as coisas evoluem. Então, às vezes você está fazendo certo, mas podia ser muito melhor. Nunca esqueça o seu passado. E saiba que tem muita coisa desenvolvendo. Tem muita coisa nova, cada vez mais chegando no mercado, para a gente poder pensar, para a gente poder fazer melhor e as coisas darem mais certo. Tá certo? Então, qual é a senha do nosso PDF que vai ser gerado para essa live de hoje? A senha vai ser tudo emendado, viu? Tudo emendado. Eu vou escrever aqui no papelzinho e vou filmar aqui para você poder ver. Então a senha vai ser meu pino é, deixa eu ver aqui, meu pino é resistente. Resistente. Ó, deixa eu pôr aqui. Opa. Essa é a senha, ó. Vocês estão vendo até meu violão ali. Meu pino é resistente. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live tocando uma música, né? Já pensou? Meu pino é resistente. Essa é a senha. Isso aí, ó. Já escreveu aí, Matheus. Meu pino é resistente, tá? O que vai ter nesse PDF? Essas imagens que vocês viram, mais uma série de informações importantes que complementam esse assunto, que te dá condições de ter esse tipo de evolução que eu quero que vocês tenham. Pinos 2 vezes mais rápidos, que não fraturam e não soltam. Vamos finalizar por aqui hoje. Você
tem a obrigação de se inscrever. E amanhã nós temos o nosso encontro, 6h48, projeto 648. Amanhã, se eu não me engano, é com a Daniela Cascadan. A Daniela vai trazer as dúvidas dela para a gente resolver. E essas dúvidas muitas vezes são as suas dúvidas também. Por isso é importante você acorda cedinho, bora lá, né? Não tem custo nenhum, o custo é você não aprender. Eu tô aqui pra gente aprender junto. É o que eu quero, pra gente crescer, pra gente formar uma comunidade. Nós vamos abrir uma comunidade exclusiva no Facebook. Essa semana isso tá pronto. Vamos abrir uma comunidade no Facebook pra gente colocar uma tonelada de coisa lá pra vocês. Então vamos cada vez mais clicar, chamar o pessoal pra gente participar junto. Todos nós. É uma obrigação de cada um de nós que a gente se ajude. Os tempos não são fáceis e a gente quer fazer um 2021 melhor para todos nós. Um 2021 que a gente tenha sucesso profissional, sucesso familiar, né? Se você tem o seu sucesso lá no seu consultório, você fica de bem com tudo. O trabalho dignifica a gente, uai. Então você tem um sucesso lá, você fica maravilhoso. Nossa senhora, que maravilha. Você cuida bem dos seus filhos, você tem uma vida legal, bacana. Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês. Amanhã, de novo, amanhã nós estamos juntos aqui de novo.